Começa agora pela Rádio Difusora de Amparo, programa Bala na Agulha. As notícias da semana, os fatos polêmicos. Programa Bala na Agulha, produção e apresentação, Conrad Adenauer. Em Amparo, exatamente 14 horas 5 minutos. Começa pela sua Rádio Difusora de Amparo, mais um Bala na Agulha. Hoje, dia 14 de junho de 2014. Ligue para cá, 3807-2237. Também estamos nas ondas da internet pelo www.difusoradeamparo.com.br. Na técnica, com a camisa do Fred. Nosso querido Linguiça. Linguiça, amigo do Scooby-Doo. Scooby-Doo? É. Salsicha, eu troco linguiça com salsicha, eu não sei o que é isso. Uma fixação, hein? Não sei o que é isso. Salsicha, amigo do Scooby-Doo, está no telefone e vai atendê-lo com a maior delicadeza de sempre. Também o nosso ex-técnico ainda está aí, né? Guilherme. Ele é interessado pela política do Conde. Ele está interessado, mas nós estamos interessados nos salgadinhos, né? Da mãe dele, os doces da mãe dele, que não vem mais para cá. Como que chamava mesmo? Até esqueci o nome. Barra Doce. Cadê o Barra Doce? Barra Doce. A gente tem convidados aqui hoje e cadê o Barra Doce? Né? Só tá o filho aqui, que vai embora daqui a pouco. Né? Com a camisa da Inglaterra. O que é isso? Contra a Copa, rapaz? 3807-2237, ligue e participe. Como a dona Clélia não veio, o seu Murilo está atrasado, como sempre, né? O Zé Mané do seu Murilo. Hoje estamos aqui recebendo o nosso reserva de luxo. Edson. O terceiro elemento? Edson Bueno. Terceiro elemento? Terceiro elemento. Agora virou quarto. Terceiro, né? Porque a Clélia também é terceiro elemento. Né? Quarto elemento. Olha, antes da gente começar, gostaria de render, né, meu sentimento, meu profundo sentimento, o passamento, né, do Tadeu, né, Antônio Tadeu, que trabalhou, o Frota, né, que trabalhou aqui e fez o Bala na Agulha com a gente durante muito tempo, né. Um amigo de todas as horas, uma pessoa extremamente honesta, trabalhadora, séria. Uma perda irreparável, né, Conrad? Uma perda realmente irreparável, uma pessoa realmente amiga, e eu não tenho nem palavras, né, para dizer. Uma pessoa do bem, né, Conrad? Do bem, e que faz falta aqui pra gente, né. Eu estou muito triste, realmente, fiquei muito triste essa semana, o passamento do meu querido Antônio Tadeu Frota, né. E ele sempre falava, né, meu amigo Conrad Adenauer. E a gente realmente ficou muito triste com o passamento do Tadeu, né? O Tadeu, a gente se conheceu em postos diferentes, né? Ele participava de um outro partido, a gente Bueno, né? pegou amizade e de lá para cá a gente praticamente não se separava, né? Um camarada de extrema confiança, pessoa que a gente tinha posicionamento até, né, divergentes, mas que visão de mundo e algumas coisas diferentes também, mas que a gente se uniu, né, porque a questão da honestidade, a questão da postura, a questão da integridade, do caráter, né, isso faz com que as pessoas iguais se atraem, né, e realmente o Tadeu vai deixar saudade, porque é uma pessoa, né, sabe, que não vai ter substituto, né? O Tadeu vai fazer falta aqui, vai fazer falta na questão da saúde da cidade, que era uma pessoa extremamente voltada, né, para ela, conhecia demais, fazia convênios, tanto que participou de administrações diferentes, né? Todos queriam que ele continuasse, né? Ele participou da administração do PT, depois ele participou de outras, né, administrações, e atualmente estava lá em Pedreira, né, exercendo sua função, né? E participou da administração do João, né, Batista Sintra, participou da administração do Piffer, enfim, é uma pessoa técnica muito boa, né, na área da educação, aliás, da saúde
e conhecia também a educação. Então é uma perda, realmente eu fico até emocionado com relação à perda desse amigo inseparável, querido. Um abraço para a Raquel, para o Alexandre, né, e para o pessoal aí, né, amigo próximo do Tadeu. Então fica aqui a nossa saudade, né, e realmente, olha, eu estou muito triste. Também a perda do Elídio, né, trabalhou lá comigo na Secretaria de Esporte, um rapaz simples, esforçado, meu amigo também, que acabou falecendo no mesmo dia, né? Então foi 2 pauladas na moela no mesmo dia, né? Mas é a vida, né? A gente nasce e a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai. Pois não, Edson? Boa tarde, Conrad. Boa tarde, ouvinte Bala na Agulha. Eu também fiquei muito abalado porque soube agora. Pra você ter uma ideia, o Tadeu sempre me chamava de Edcinho. Edcinho, porque nós juntos, né, fundamos o PL, Partido Liberal em Amparo, e o posicionamento político do Tadeu era muito centrado, muito equilibrado. A gente sentia uma alegria de estar perto dele. Você não sabia da morte dele? Não sabia. Eu fui pego aqui de impacto, tô também igual você, emocionado, porque sempre que eu tinha algumas dúvidas, no caminhar da política, a gente tem que ter um consultor, né, para ver quais os passos que você vai dar. E eu sempre tinha o Tadeu como uma pessoa que a gente estava sempre consultando, conversando, para ver como que a gente ia seguir, né, frente à política que estava aí. E o Tadeu, a gente via o amor dele pela saúde, a dedicação, o conhecimento técnico da saúde como um todo, né, tanto em Amparo como regionalmente. Tadeu era muito atuante, participante e uma pessoa que vai fazer muita falta mesmo, realmente, Conrad. É verdade, muita coisa que eu não sabia, eu ligava para ele, falava, ô Tadeu, a secretária aí está fazendo isso, aquilo, na outra secretária também, a Cidinha, né, que era do PT, depois a Ana, né, a Ana Luzia e tal, eu falava, ô velho, o que está acontecendo aí para eu poder falar lá no programa, porque eu não estou entendendo mais nada do que está acontecendo. E ele me dava as coordenadas, né, então muitas vezes eu fiz alguns comentários aqui pertinentes, também graças a essa visão e essa postura do Tadeu. Informação segura, ligava, né, e ele colocava a gente, explicado de uma maneira tão fácil que a gente, né, colocava aqui no programa o que estava acontecendo. E muita gente, inclusive, achava que, o Conrad foi, sabe? Nada disso, né? A gente tem vários amigos, várias pessoas, a gente não é dono do mundo, não sabe tudo, né? E muitas pessoas dão um toque pra gente, né? E um que participou, que fez, né, parte aqui do programa e depois, por alguns motivos, ele acabou não podendo mais, né? Porque senão estaria aqui, né? No programa, né? Participar, e ele, mesmo assim, ele dava os toques, sempre ligava para ele, encontrava ele sempre lá em Pedreira, né? E realmente essa doença rápida, essa enfermidade, esse passamento do Tadeu realmente é uma perda irreparável. E do Elídio também, né? Mas a vida segue, né, Conrad? Segue. Seguindo, um grande abraço, Tadeu e Elídio, e se existir alguma coisa, um dia a gente se encontra. É isso aí. Seu ponto positivo e negativo da semana, querido Edson? Eu acho que o ponto negativo foi a ausência de mais audiências públicas para discutir o projeto do perímetro urbano. Eu acho que tanto a Câmara como a administração atual aí, Conde, ficou assim preocupada em ter mais audiências públicas. Eu acho que o projeto merecia mais discussões, merecia ampliar um pouco. Na última hora lá o Carnier fez uma emenda, alterando o projeto para que não fosse cobrado impostos nas APPs, né, em outras áreas que não é pertinente que se cobre impostos, mas se pediu um adiamento do projeto e esse adiamento foi pouco discutido e no final, infelizmente, lamentável a posição do presidente João Marcelo Pavan, que cortou a palavra do Catanese com o Carnier, que queria discutir o projeto um pouco mais antes de votar. Então isso eu acho que foi lamentável, a atitude antidemocrática do presidente da Câmara, João Marcelo Pavan. Esse é o fato negativo. E a gente vai discutir mais, né? O Gilberto está aqui, a Karina. Então,
pessoal que estava discutindo, né, em audiência pública com relação a esse tema tão importante para a cidade de Amparo, que realmente foi abortado, né? Porque ao invés de se discutir e ter uma posição clara, né? Porque não é só votar favorável ou contrário, tem uma consequência isso. E aí? Né? Isso aí é um negócio, uma lei dessa, né? É duradoura. E agora? A cidade vai crescer de maneira ordenada? As coisas vão funcionar de maneira decente? Ou simplesmente foi um golpe? Né? Porque o que dá a impressão é isso, né? É um golpe para especulação imobiliária aqui na nossa cidade, com aval dos seus vereadores, né, que votam de qualquer jeito, né, e também do prefeito municipal e da sua turma lá, né, que não tem capacidade de analisar uma coisa com coerência, né. Tudo nas coxas, tudo rapidamente, tudo da noite na surdina, sem a discussão e a participação da população. Isso porque é transparente, diz que quer fazer uma administração com as portas abertas. Só se for portas abertas, os amiguinhos. Porque, na verdade, né, o que a gente está vendo não é nada disso. Pois não. Agora, o ponto positivo, né, que a gente faz críticas relevantes, mas a questão da sinalização de trânsito, sinalização de solo, isso houve uma melhoria na cidade como um todo. A gente está vendo os bairros, tudo. A gente sabe que é um pouco as vésperas das eleições, né, Conde? Mas o departamento de trânsito está funcionando com mais agilidade. Estão pintando até demais, né? Estão pintando até demais. Pintar ciclovia, brincadeira, né? Por faixa de pedestre na ciclovia, nunca vi isso na minha vida. Agora, deixa eu dar um adendo a isso, que o prefeito foi eleito distribuindo um adesivo, visite Amparo e ganhe uma multa. Só que o São Dimas já está ganhando essas multas. Os radares do São Dimas já estão multando. Já tá vendo, a fúria arrecadatória de administração já está recebendo as primeiras multas. E isso foi um fato lamentável. Já tem, então... Já tem um radar de 40 km próximo ao posto de gasolina Bremen ali. Aquele veículo que passar ali acima de 40 tem que ir. Mas tá na pista ou tá dentro do bairro? Dentro do bairro. Perímetro urbano. Dentro da cidade. Isso foi uma atitude lamentável do prefeito, que falou muito contra o radar, né? Então isso é uma incoerência muito grande dele, que a gente fica assim indignado, né, de ver um discurso prático e a coisa acontecer totalmente diferente, em dissonância com aquilo que ele falou durante a campanha, né? É verdade. 3807-2237, ligue e participe. Faça o nosso querido Salsicha trabalhar um pouquinho. Você vai ver a voz sedutora com o Salsicha, viu? Amigo do Scooby-Doo. Tem cara, né? Olha a cara dele, a cara do Salsicha, né? 3807-2237, ligue e participe. Também estamos nas ondas da internet, www.difusoradeamparo.com.br. Olha, ponto negativo meu da semana, tem um monte, né? Poderia ficar falando aqui sobre a violência novamente, sobre essa questão dos vereadores que aprovaram a ampliação do perímetro urbano de Amparo, não foi à toa, parece uma coisa insignificante, mas é extremamente, ao meu ver, danosa para o município, e tem outras coisitas mais. Mas eu não vou deixar de falar que o meu ponto negativo é pela falta de educação, falta de respeito e de uma minoria que ganhou ingresso, inclusive, né, de graça, para assistir a abertura da Copa do Mundo. Se você tem uma posição contrária a um determinado político, tem educação, pelo menos, né? E não era um momento, ao meu ver, né, o mundo inteiro vê, né, uma falta de educação com relação a uma mulher, principalmente, né? Mãe, que estava com a filha lá, né? Então, se tem diferenças políticas, né, faça um debate decente, faça propostas coerentes e ganhe na urna, né? Agora, essa baixaria que a gente vê é uma coisa que não dá para aceitar, né? As câmaras fragaram um deputado do PSDB lá puxando, né? O couro, tal de Macris. Então, né, onde já se viu, né? Sem contar algumas personalidades, né, do meio artístico, que não deveria se, né, pautar por esse tipo de atitude, né? Lamentável. E eu quero dizer assim,
Tem muita gente que pode falar, tá falando isso porque a Dilma. Não, aqui em Amparo a gente foi fazer um jogo entre o final do Vargiano, né? E eles estavam querendo pular o alambrado para bater no Hélio Favoreto. Né? E estava xingando ele também desse tomate cru aí, né? E lá, eu comentando a partida, foi exatamente contra também. Por quê? Ele representa alguém que foi feito de maneira democrática, colocar o Jacó lá. E o Jacó tem a prerrogativa de colocar o secretário que ele quiser. A gente pode discordar dos métodos, pode não concordar com o que o secretário está fazendo ou não, mas fica nesse campo, né? Agora, pessoalmente, o Hélio Favoreto é uma pessoa extremamente educada, uma pessoa que merece respeito, uma pessoa que tem família, tem filhos, e que não merecia ser agredido, mandado ele comer tomate cru e coisíssima nenhuma, entendeu? Nada disso, né? Foi o que a gente falou lá. E mesma coisa a Dilma, né? A Dilma estava lá representando o nosso país, uma abertura da Copa do Mundo, né? E aquele pessoal lá ganhou ingresso, né? Onde começou tudo. E tem as câmeras lá, tem vídeos mostrando, né? Luciano Huck, não sei quem, lá xingando, pô. Faz favor, deputado do PSDB. Vanderlei Macris. Segundo informação da imprensa aí, né? Tava lá com couro. Pô, isso é a forma. Se o Geraldo Alckmin tivesse lá e tivesse feito, porque ele deveria estar lá, né? O governador do estado de São Paulo não aparece na abertura da Copa no estado dele, né? Onde já se viu, né? Lamentável, né? Como que pode o governador do estado de São Paulo, né, não estar na abertura da Copa no seu estado? Então, lamentável também, né, a não presença do Geraldo Alckmin na abertura da Copa. Mas se ele tivesse sido xingado também, estaríamos falando isso. Não é por aí. Onde já se viu? Se o Haddad estivesse lá e tivesse sido xingado, também estaríamos falando isso. Se o Jacó estivesse lá e tivesse sido xingado, estavam falando isso também. Entendeu? Então, esse tipo de postura não dá para acreditar. Não dá para acreditar. E principalmente numa sociedade machista, né, que a gente vive nesse país. Que se fosse um homem, um milico, que me descesse o porrete, ninguém falava isso aí. Ninguém ia falar. Seu Emílio Carrastas do Médici, principalmente, Ernesto Geisel, duvido que esses machões aí, esse bando de Zé Mané ia falar isso. Duvido. Não ia. Agora, como a Dilma, mulher, né? Tá lá. Daí manda comer tomate cru, manda um monte de coisa, né? Mas, Conde, essa é a forma orquestrada do PSDB atuar. Orquestrou a torcida para atingir a Dilma. Aqui, o PSDB leva a torcida organizada com cargo de confiança para pressionar os vereadores a votar projetos de interesse do PSDB. É a forma PSDB de agir na política. Se for isso, tá feio o negócio, né? Lamentável, né? Lamentável esse tipo de atitude que eu não concordo, né? E não vou aceitar. Se fosse do PT também não iria aceitar. Como tem gente postando, então, quer dizer que o Aécio é cheirador, porque falaram que ele era mais cheirador do que o Maradona na abertura lá do Mineirão. Tá errado também. Não tem nada de falar do Maradona, né? Que é cheirador, e nem do Aécio. Também discordo frontalmente dessa atitude da torcida mineira, né? De alguns lá também, né? Radicais e do PT também, né? Que fizeram isso. Só pode ser, né? O povão não vai lá para assistir jogo. Vai lá ficar xingando o presidente, o raio que o parta, né? Vai lá para se divertir, para curtir o futebol e, enfim, essa coisa toda, né? Estamos recebendo. Não, no ponto positivo eu não vou falar nada. É a abertura da Copa e tá tudo certo. O Brasil ganhou. É isso aí. Com a ajuda do juiz. Isso aí. Agora, o meu querido. Olha, chegou ele, ó. Meio atrasado, como sempre, né? Só tem o microfone, rapaz. Senta aqui, não. Eu tô com o microfone de mão aqui, é sem fio esse aqui, rapaz. Sem fio. Então emenda aí seu ponto nova positivo tecnologia. negativo da semana. Uma boa tarde a todos. Estúdios cheios hoje aqui, né? Na Rádio Difusora. Vamos debater daqui a pouco a questão
que os vereadores aprovaram a ampliação do perímetro urbano. Sim, muito legal. Várias pessoas aí. Eu até liguei pro Conrad que ia dar uma atrasadinha, mas eu tava ouvindo, né, o Edson falar, você. Inclusive, eu ia dar o mesmo ponto positivo do Edson, com alguma ressalva sobre ciclovia que também já foi feita, né. Eu acho que realmente essa parte de sinalização do trânsito tem melhorado muito em alguns locais. Em outros, eu acho que deveria ter sido feito de outra maneira. Outro dia eu coloquei uma foto ali do Figueira ali. Fizeram uma coisa meio muito confusa, assim. Mas assim, o que importa é a tentativa, né? Então, é uma coisa assim que antes, né? A gente vê muito costume se contratar empresas de fora para vir fazer tudo isso. Dessa vez estão tentando fazer a própria prefeitura e está fazendo a contento. A única coisa que estão desconsiderando completamente, né, o ciclista. O pedestre ainda é considerado porque já é de costume, né, dos governos considerar o pedestre no trânsito, não como a gente queria, mas já considera. Agora, ciclista é completamente ignorado. Você vê que as sinalizações de trânsito são só para pedestre e carro. Não tem espaço para o ciclista. Ou ele anda junto com os carros, correndo risco, ou ele causa risco ao pedestre andando na calçada. Então acho que fica essa ressalva no ponto positivo. O ponto negativo tem vários, né? Acho que o principal deles é a ida de duas pessoas importantíssimas para a cidade. E para quem era amigo dele, né? Deles, eu estava ouvindo aí, o Conrad já citou, o Tadeu, o Elídio. Cada um na sua área, cada um do seu jeito, mas pessoas que fizeram muito pela sociedade, muito mais do que, né, gente que sai em foto em jornal em toda semana fez para a população. O Elídio, o que ele formou de jogador, o que ele formou de caráter, é impressionante, né? Quantas crianças passaram na mão desse professor. O Tadeu, né, como o Conrad já falou, extensiva a participação dele, né? O senso de democracia, de participação popular. Agora, negativo, essa questão do perímetro urbano, a gente vai entrar mais a fundo aqui. Eu achei que ia ter muito mais discussão sobre isso. A hora que eu vi no jornal foi aprovado, eu estava meio por fora, né, acompanhando a política na semana. A hora que eu vi no jornal, eu falei, você tá de brincadeira, rapaz. Porque não se é discutido nada. Nós vamos aprofundar aqui, mas no jornal, ou mesmo você vai conversar com o vereador, com alguém da prefeitura, é simplesmente, não, vamos aumentar o perímetro urbano. Vamos aumentar o perímetro urbano. O que quer dizer isso? Você vai pegar uma extensa área da cidade, vai transformar em perímetro urbano, vai colocar isso para exploração imobiliária. Só que, como a população infelizmente não acompanha, e isso também é um pouco muito mal divulgado pelos conselhos, o Congetab há muito tempo atrás já se discute a utilização ou, né, o IPTU progressivo sobre áreas urbanas que só servem para especulação imobiliária, porque estão há décadas sem nenhum investimento, né? São áreas sem construção dentro da cidade. Isso que é o mais importante, né? São grandes áreas, grandes espaços vazios urbanos. Então é onde tem escola, é onde tem hospital, é onde tem fornecimento de água, onde tem fornecimento de luz. São áreas de privilégio enorme na questão imobiliária, com certeza, para especulação, só que elas têm, né, uma importância fundamental, acho que até maior, para a questão da moradia, né? A gente vê a cidade se expandindo para todo canto, e é isso que essa alteração vai causar, se expandindo para todo canto, enquanto áreas nobres dentro da cidade continuam ficando sem utilização. Áreas onde você tem toda a infraestrutura
né, que o governo tem que fornecer para a população, ficam ali à mercê da especulação imobiliária, enquanto a população mais pobre vai ter que morar, né, ao redor da cidade, onde não tem a coleta de esgoto, onde não tem a coleta de lixo, onde não tem a coleta de reciclável, onde não chegou asfalto, onde tem luz, mas, né, às vezes não tem nem água. Enquanto esses espaços urbanos que poderiam estar ocupando, servindo não para a população mais pobre, porque quando você utiliza uma área dessa privilegiada para uma população de maior poder aquisitivo, ela vai liberar outros espaços dentro da cidade e isso, né, na cadeia toda, você vai acomodando, né? Aquele que tem um pouco mais de condição, mas que ainda mora numa casa pequena, vai achar um aluguel mais barato para pegar uma casa de 2 quartos. A pessoa que está morando num quarto e sala pequenininha vai conseguir ir para um quarto e sala grande. Então, né, não se discute nada disso. Aí vai aumentar o perímetro urbano, o mercado imobiliário vai bater palmas, enquanto esses espaços urbanos vazios dentro da cidade vão continuar causando aluguel alto, especulação imobiliária trazendo altos preços de imóveis. Então nada disso é discutido e é muito lamentável, realmente, ponto negativo. Quanto foi? 9-1? Foi 10-2. 10-2. Só votaram o contrário o Donizete Urbano e Bruno. Carnier, como sempre. O Carnier, né? Carnier, não sei o que ele está fazendo no PT, mas tudo bem, né? Não, por razões óbvias, né? Então ele acabou votando favoravelmente, né? Mas vamos lá. Então esses são os meus pontos positivos e negativos da semana. Então, tem 2 coisas que eu gostaria de falar antes da gente chamar um intervalo e depois entrar nesse tema que é interessante para os nossos convidados aí. A gente convidou pelo Facebook e eles vieram mesmo, né? Tem o Gilberto, a Shirley, Karina, tá todo mundo aí, né? Que vai discutir um pouco com relação a essa questão do perímetro urbano. Perdeu no centro de Amparo uma mala cinza contendo capacete, bota, colete, roupas para motocross. Eles vão dar até uma recompensa se for preciso, né? Então ligue para cá que a gente passa o telefone do Rafael. Ligue para cá ou na loja do Tucão. Também pode ligar lá na loja do Tucão e quer encontrar. Isso aí a pessoa que encontrar não vai fazer nada, né? Porque são materiais para competição, enfim. Então, se você está ali, né, e achou isso daí ali perto da cadeia, no Morrão, ali perto do Liceu, por essa área toda aí, né? Porque ele não sabe onde foi perdida isso, porque estava na garupa, quando olhou não tinha mais, né? Liga para cá, que a gente pede para ir buscar, ou então traz aqui na rádio, que o Rafael aqui ele vai, né, te recompensar, né, por esse material aí, que é de muito uso para eles. Então, liga para cá, 3807-2237, e se você achou esse material todo. Olha, o negócio é o seguinte, o Jaguariúna, viu, também fez um crescimento, né, de maneira desordenada. O resultado pode ser visto lá, né, e a gente vai discutir mais, né, e olha que Jaguariúna é outro padrão, um outro orçamento, uma outra visão de administração, enfim, né, está sofrendo as consequências de um aumento de perímetro urbano que foi feito em administrações passadas. Outra coisa que me causa espécie é o seguinte, essa questão dos conselhos municipais, né? Eu, quando fui secretário, né, há 10, 12 anos atrás, uma das coisas que eu achava absurdo era o próprio secretário ser presidente. Não, achava um absurdo. Tanto que quando eu fui secretário, o Elídio e o Bebeto, né, os dois se revezavam. Esse que faleceu, esse meu amigo aí, né, e o Bebeto. Os dois iam participar lá. E tinha e eu fazia questão disso, uma participação apenas como representante, e olha lá. Gostaria que as sociedades, os esportistas, eles sim, né, dessem uma cara para a política esportiva da cidade. Inclusive tive atritos com alguns secretários da época, né, principalmente o secretário de saúde, exatamente que não via dessa forma. Não podemos dar espaço para
para a oposição, que para mim é uma visão pequena, ultrapassada. A sociedade tende a aprender a se organizar, tende a aprender a discutir, tende a aprender a saber quais são as verdadeiras prioridades e que servem para ela. Teve um prefeito, porque muita gente acha que foi o PT que fez o orçamento participativo, né? Começo de orçamento participativo, e não foi. Foi um cara do PSDB, inclusive, né? Uma cidade lá do Rio Grande do Sul. E esse prefeito, ele teve um exemplo que me marcou, né? Ele fez algumas assembleias, uma cidade relativamente pequena, e o pessoal escolheu um campo de futebol. Daí o que aconteceu? Ele foi lá, fez o campo de futebol, porque quem foi lá era o pessoal que jogava bola, né? Daí na primeira enchente que teve, na primeira chuva forte que teve uma enchente, entrou água na casa de todo mundo. Daí eles falaram, prefeito, sem vergonha, onde se viu? Ele falou, olha, eu fiz o orçamento participativo aqui. Vocês me disseram que a prioridade número 1 do bairro era o campo de futebol. E eu fiz o campo de futebol. Então vocês aprendam a saber o que é prioridade dentro do seu bairro. Então, isso foi um tapa na cara das pessoas. Daí eles começaram lá a aprender, a valorizar e a participar do orçamento participativo. E lá não era igual aqui, né? Fazer um orçamento participativo que levava a coisa pré-estabelecida, né? Onde só fazia o que deveria ser feito mesmo, né? Tanto que não teve nenhum avanço na área esportiva, não teve nenhum avanço em certas áreas, né, interessantes. Era um orçamento tapeativo, né? Uma das razões de eu também ter brigado lá, né? Então o lance principal é esse, né? Uma das razões principais é esse. Você tem que fazer um orçamento participativo de verdade. Ou então fazer com que os conselhos municipais funcionem de verdade. Eu tenho o maior interesse de participar dos conselhos, principalmente de esportes que eu gosto, de cultura. Qual horário que funciona, quem faz parte, onde está, como, não sei. E esses horários que eles colocam, pô. Pensa que todo mundo está aí a qualquer hora para estar em todos os lugares? Parece que faz de propósito. Um dia o João Marcelo me convidou lá porque ele queria me conhecer, não sei o quê. Cheguei lá às 5 horas da tarde, numa quarta-feira, um conselho municipal de prestação de contas da saúde, pô. 5 horas da tarde, uma quarta-feira. Quem estava lá? Adivinha? Os carguinhos de confiança, né? Esse bando de gente aí, né? E mais ninguém. Da população, 2, 3 lá, que talvez fossem aposentados, etc. E sai um quadradinho no jornal oficial que ninguém lê, né? E na tribuna lá no meio, lá, né? Eu passei uma notícia da tribuna semana passada, fiquei 2 horas, estava lá na parte policial, pô. Vai da parte policial falando de coisa. Faz favor, né? Então, é assim que é tratado. Os conselhos municipais, a participação popular. Então as pessoas não participam exatamente porque não tem credibilidade. Não sabe como que faz, sabe que não vai acontecer realmente o que elas querem quando elas vão, né? Esse é o tipo de coisa. Agora, a função do Conselho Popular, dos conselhos municipais, né, não é, né, ser manipulado do jeito que é. Por todos, né? Estou falando só dessa, não. Agora eu fiquei sabendo que o presidente desse conselho aí também é o Paulo Marinho, é isso? Mas durante o Paulo Miotti também era o Eduardo Salgado. O Salgado. Também. E como da saúde era Cidinha, deve ser agora Michele. Sim. Então, para, né? Abre pro pessoal fazer as coisas. E tem que deixar de ser só consultivo e ser deliberativo. Tem de mudar isso aí. Porque os conselhos municipais, para dar sugestão, eu dou no Facebook, dou na rua, paro para conversar com o vereador e falo oi. Não preciso perder meu tempo em conselho nenhum. Se for para me dar conselho, né? Só conselho, eu dou conselho em qualquer lugar. Tem que ser deliberativo, tem que ter comprometimento, tem que seguir o que a população pensa com relação a uma determinada coisa. E não é isso que acontece, né? A gente vê uma tremenda tapeação, só faz porque está na lei.
O próprio desânimo, né, no fim do governo Miota do Conselho de Cultura, né, dos membros do Conselho de Cultura, já mostrava isso, né? Eles davam deliberações que não eram cumpridas pelo governo, então eles fizeram uma carta pública, né, resumindo, falando, pô, então para que a gente serve? Então a gente tá todo mundo fora. Então, conselho nenhum, por enquanto, é suficiente, né, ou consegue realmente ter força dentro do Poder Executivo, né? A gente viu agora um decreto da Dilma regulamentando o conselho, conferência. Ele não está criando nada, ele está pegando uma coisa que está na Constituição e está falando, ó, agora todo mundo vai ter que fazer assim, o presidente só vai poder ficar por 2 anos, tem que ter tanto de participação, tem que ter isso, tem que ter... Só está regulamentando. Bolivarianismo. Estão acabando com o Congresso. Pelo amor de Deus, gente. Leia as coisas, vai ler o decreto você vai ler, não tem nada disso. Não, e sem contar o seguinte, né? Eu fico estarrecido que tenta-se manipular tudo, né? Não se tenta democratizar e levar informação para as pessoas. É essa que é a grande questão. E as pessoas também não têm interesse, exatamente algumas, né? Porque não sabem. E aquelas que sabem, vê que a coisa já é pré-estabelecida. E existe uma outra coisa que chama intimidação também, né? Se o camarada é funcionário da prefeitura, ele vai ver lá o secretário dele, né? Lá, ou as pessoas de poder lá, com o presidente, vai falar o quê? Né? Se tem retaliação. Então, uma das coisas que eu fiz quando era secretário foi isso, olha, não vou participar da secretaria do Conselho Municipal de Esportes. Então vocês façam as reuniões, deliberem e a gente vai caminhar junto no que tange ao esporte da cidade. Uma outra coisa que eu acho fundamental é o seguinte: os conselhos municipais não podem ser apenas consultivos, né? Dar conselhos, tem que ser deliberativo. Sempre defendi isso. Senão, não tem razão, como bem disse o Murilo, a existência do conselho. Pois não. Conrad, veio muito a calhar essa discussão, porque nós tivemos na última reunião de conselho local do bairro São Dimas a presença da secretária, Michele. E eu questionei a Michele por que Amparo não adotou o programa Mais Médicos da Dilma, programa federal, que seria o repasse de R$10.000 para cada médico e R$2.000 de contrapartida do município, auxílio moradia para os médicos. Aí ela disse exatamente o que você falou anteriormente, que o Conselho discutiu que não adotaria, que foi aprovado no Conselho, mas que poderia rediscutir e hoje ela é a favor do programa Mais Médico. Então por que não coloca isso em discussão agora? A Michele. Porque aprova-se o programa Mais Médicos, né, Conde? Porque é um programa realmente de vulto do governo, e que eu coloquei para ela, Conde, na oportunidade, que Itapira recebeu 8 médicos, Serra Negra recebeu 8 médicos, e nós vamos privatizar a saúde de Amparo em função de não adotar um programa do governo federal que tem um custo mínimo para o município de Amparo. Então, essa é a função dos conselhos. Eu aplaudi muito e gostei muito quando você falou que o conselho deve ser deliberativo. Porque eu acho que a decisão do conselho deve ser levada em conta e colocada em prática. Porque haver discussão dentro do conselho só, e não tomar uma atitude mais prática dentro da esfera administrativa, por que existiu o conselho então? Entendeu? Então ela sentiu que... E outra, ela falou assim, olha, você acha que um médico, Edson, nosso ganha 9.200. O médico do governo federal vai ganhar 10. Então não tem como fazer isonomia salarial. Mas na mesma semana houve 10% de aumento para os cargos de confiança. Quer dizer que uma canetada, um decreto do prefeito, você pode dar aumento para os cargos de confiança. Agora, para a saúde, para os médicos, né? E outra coisa que a gente discutiu muito ali, Conde, perdeu-se a qualidade no vínculo, no acolhimento dos médicos. Os médicos estão sendo colocados agora, por exemplo, no São Dimas, eles não têm conhecimento do programa Médico de Família,
eles não têm vínculo e nem fazem o acolhimento do paciente dentro do posto de saúde. E isso é extremamente judicial. É prejudicial à saúde da população de Amparo. Entendeu? Então, eu falei de um caso meu, né? Que eu fui lá, um médico me olhou para mim, escreveu, pá. Depois eu voltei, o Dr. Franco, ele falou, o que você quer tomar? Aí eu falei o remédio. Isso não é atendimento. Não, isso você tem que falar o remédio? Eu tenho que falar o remédio. Isso não é atendimento. Então, o que está havendo nessa administração é uma desconstrução do SUS. Porque a secretária não tem nenhum conhecimento que seja SUS de uma forma geral. Entendeu? Ela tem o conhecimento de que é administrar um hospital. Mas conhecimento amplo do que é acolhimento, do que é atendimento humanizado, isso ela desconhece. Porque o Daniel, o Antenor Scalise, colocou a mesma situação, que há uma demanda enorme para atendimento e não está sendo atendida essa demanda. E essa é a dificuldade. E os médicos estão saindo da rede, né, Conte? Esse é o drama. Esse é o drama maior. A gente vai ter novidades logo, né, com relação à saúde de Amparo, né? Eles vão fazer praticamente a privatização da saúde municipal, né? Então vai ser o próximo tema, porque aqui o Jacó ele não se contenta em ser manchete negativa uma semana só. Então toda semana ele tem de inventar alguma coisa para estar na manchete, né, dos jornais, e sempre de maneira negativa, né? E a próxima vai ser essa, né? Vão contratar, né, uma empresa, essa empresa vai contratar médicos, enfim, vai ser uma coisa parecida com o que existia lá em São Paulo, lá o tal do PAS lá. Mas essa é nova, hein? Agora que vão entrar com as SS, a secretária é a favor do Mais Médicos. Agora que passou os 2 períodos de inscrições. Como diria o outro, né? Tá de brincadeira comigo. Conde, eu quero só passar aqui alguns dados oficiais de como que o São Dimas funciona. São 2.250 famílias. Uma unidade básica com 2 médicos, um médico 40 horas e um médico 20 horas. Tinha 2, daí mandaram um pro Santa Maria. Não, pro Santa Maria. Aliás, o melhor, né? Dr. Roberto. Né? Então são, 3.282 pessoas na área preta. São divididos em áreas. Né? Área o quê? Área preta. 3.919 na área amarela. Então são 2 médicos, cada um atende. Um área preta, outro área amarela. São 7.201 pessoas. Então, o alcance social de um atendimento na unidade básica é muito grande. Né? É muito grande. São 414 hipertensos na área preta. São 537 hipertensos na área amarela. E ela disse que o Ministério... Quase 1.000 pessoas. E ela disse de uma alteração que o Ministério da Saúde implantou, que é alongar a volta desses hipertensos, desses diabéticos, à unidade básica. Antes era 30, 60 e 90, para esse pessoal voltar na unidade básica para ter uma avaliação médica. Agora, eles aumentaram para 90, 120 e 180 dias. Porque eles estão com medo da demanda. A demanda é grande, né? Isso é complexo você tratar a saúde, né, a nível de município, né, Conte? 16 gestantes na área preta, 9 gestantes na área amarela, entendeu? Atendimento médico, em questão de um mês, 628 na área preta e 633 na área amarela. E eu acho, acolhimento, 125. 489 geral, quer dizer, curativos, remédios, aqueles atendimentos menores. Psicólogo, em 24 horas, 53 atendimentos, dividido em 10 grupos. Sabe, que são divididos em 10 grupos. Odonto, 133 atendimentos. Então aqui, nós temos um médico, 40 horas, e um 20 horas. São 2 enfermeiras, 5 técnicos, 2 guardinhas mirim, 9 ACS. Uma reclamação da Marina, que é a coordenadora. Essas ACS, que são agentes comunitários de saúde, não estão fazendo o trabalho preventivo de irem nas casas mais. Porque a demanda de balcão da unidade básica é muito alta. Então eles têm que dar ali um suporte, né, para atender a demanda tão grande que tem. Agora, uma coisa que a gente falou para ela é que a gente não quer médico limpa banco. Médico que vai lá, limpa o banco, limpa o posto de saúde. Isso não é atendimento.
A gente quer qualidade no atendimento. Isso é extremamente importante para a população. Auxiliar de limpeza, dentista, psicólogos. Entendeu? Então, o que foi reivindicado para ela? Mais um médico na unidade, 40 horas. Mais um médico para Santa Maria, 40 horas. Entendeu? E ela disse que com essa OS, que é o que vocês estão sabendo aí, que vai acrescentar mais 5 médicos à rede, que vai um para o Jardim América, um para Santa Maria, um para Arcadas, um para São Dimas, sabe? Daí vai haver um equilíbrio na rede de atendimento da saúde Amparo. É isso aí. Essa OS vai causar uma tremendo briga, né? Porque se pode pagar para o pessoal da OS, por que não, né, não pode pagar para o médico ser cargo de carreira? E desvaloriza, evidentemente, os funcionários que são de carreira dentro da administração. 5 médicos, o custo no Mais Médicos para o município seria de R$10 mil, por volta disso. Vamos ver quanto vai ser o custo desses 5 médicos pela OSS. Esse é o grande detalhe, né, dona Michele? E aí criaria 2 tipos de médicos, né? O médico da OSS e o médico concursado, que é o médico de carreira da prefeitura. Não, segundo informações, vários médicos estão saindo exatamente porque estão querendo o emprego na OS, né? Mas isso aí a gente vai discutir numa próxima oportunidade. Amparo, exatamente 14h52. Você liga para cá, 3807-2237 e participe, né? E daqui a pouco a gente vai estar discutindo essa questão interessante, né? Então, os nossos amigos aí que participaram de uma reunião, né? Que foi lá na Câmara, prometeram voltar à discussão e para, inclusive o Murilo está assustado aqui, né? Foi aprovado a ampliação do perímetro urbano. Então a gente vai discutir isso daqui, ver quais são os caminhos que a gente pode tomar, o que aconteceu, enfim, vamos esclarecer a população com relação a esse fato. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais Bala na Agulha.